Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre uma fundamentação básica para se estudar o movimento humano, algo muito utilizado na fisioterapia, bastante utilizado na educação física e é essencial para que você comece a entender como os movimentos acontecem no espaço. Então vou falar de um conceito básico chamado planos e eixos. Planos e eixos são fundamentais para que você comece a interpretar o movimento a partir das estruturas que estão envolvidas nele. Basicamente, nós estudamos 3 planos e eixos. Existem outros no nosso corpo baseados aí em movimentos mais complexos, mas existem 3 fundamentais para que você comece a entender. Nós temos um plano que nos divide na parte da frente e na parte de trás e que ali acontece alguns movimentos, que é o plano frontal, ou também chamado de plano coronal, e nesse plano nós temos um eixo, que é um eixo antero-posterior, e com esse eixo, nesse plano, nós desenvolvemos alguns movimentos. Os movimentos comuns nesse plano, quando relacionado com a coluna, são movimentos de inclinação da coluna, aqui da cervical, pode ser da torácica, pode ser da lombar, ou flexão da coluna, flexão lateral da coluna, ou temos os movimentos que afastam membros do corpo, chamados de abdução. Imagina aqui no ombro que eu tenho um eixo, e aí nesse plano eu tenho um movimento de abdução, movimento de retorno da abdução e movimento de adução. Acontece com esse plano, nesse plano com esse eixo. Temos também um outro plano, o segundo plano, que é chamado de plano sagital. O plano sagital nos divide em 2 partes, só que em 2 partes, uma de um lado e uma do outro. Nesse plano existe um eixo, que é o eixo lateral, que faz com que desenvolvamos também outro movimento. O movimento nesse plano é chamado de movimento de flexão, movimento de extensão e movimento de hiperextensão. Esses movimentos acontecem no plano sagital, são movimentos padrões, e aí em todas as articulações a gente começa a encontrar esse movimento. Dorsiflexão, plantiflexão, extensão, flexão são movimentos comuns desse plano. E aí temos um terceiro plano também básico, que é o plano que nos divide em 2 parcelas, uma parte superior, uma parte inferior, e temos aqui um eixo longitudinal, ou um eixo crânio-caudal, e nesse plano também desenvolvendo alguns movimentos, Movimentos, quando relacionados com o eixo central, com a coluna, são movimentos de rotação para um lado ou rotação para o outro. Diferente lá da inclinação, aqui é uma rotação. E aí quando a gente segmenta, seja na perna, seja no braço, esses movimentos de rotação também acontecem, mas eles têm outra denominação. Rotação interna, quando você traz o membro para o centro do corpo, e rotação externa, quando você faz com que esse membro escape do corpo com o movimento no plano transverso com o eixo longitudinal crânio-caudal. Bom, esses planos, esses eixos são necessários para que você comece a interpretar em qual parte do espaço seus ossos estão. Se você começa a descrever essa segmentação, o nome dado a isso, a relação dos ossos movimentando no espaço, é chamado de osteocinemática, que é um conceito básico para você interpretar, e toda osteocinemática envolve algo muito importante que se deve saber muito na cinésio, chamado artrocinemática, que vamos falar em vídeos mais para frente, mas vamos apontar inicialmente. A artrocinemática é um movimento peculiar de cada articulação, Temos alguns tipos de articulação no corpo, umas com grande amplitude de movimento, outras com pouco grau de movimento, e cada uma tem uma particularidade. Boa parte dos distúrbios articulares que aparecem nas pessoas com o passar do tempo estão relacionadas com uma má artrocinemática.
Bom, enfim, espero que esse vídeo seja interessante para você, que é um estudante do movimento ou apenas um curioso do movimento. Meu nome é Henrique Vieira, sou fisioterapeuta do trabalho. Se foi bacana para você, não deixe de dar um like. Toda semana eu estarei postando alguns vídeos bacanas do segmento. Se não foi legal, fica à vontade e se inscreva no nosso canal. De preferência, toque o sininho. De vez em quando eu vou estar chamando vocês. Muito obrigado pela atenção.